Olá, boa noite meus amigos, minhas amigas. Segunda-feira, dia 15 de agosto, 21 horas e 1 minuto. Pois é, hoje eu resolvi abrir essa live. Estou vendo aqui que nós já temos companhia na nossa sala, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos então fazer uma mensagem aqui, até mesmo um esclarecimento. Hoje, durante o dia, muitas pessoas me ligaram, perguntaram e disseram o seguinte: mas vem cá, você não era candidato à Câmara Federal e agora está circulando um zoom aí que você está postulando no Senado? Sim, então é sobre isso. De fato, então hoje foi concluído o pedido de registro da candidatura do partido e eu estou lá na chapa, com muita honra, como candidato ao Senado. E isso de fato, porque durante todo esse período que nós estivemos aqui anunciando nossas lives, nossas conversas, eu sempre me apresentava como pré-candidato à Câmara Federal. Mas o fato é que algumas mudanças aconteceram, né? E é sobre elas que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Eu digo que a vida pública, mesmo quando fui magistrado, a gente deve contas à sociedade, a gente tem que esclarecer o que faz e o porquê faz. Isso faz parte do republicanismo, da democracia. Tudo tem que ser feito às claras, explicado, demonstrado, comprovado. Então, eu me sinto muito à vontade para fazer esses esclarecimentos sobre os acontecimentos. Bem, o que houve, na verdade, foi o seguinte: o partido fez uma avaliação do quadro político do Distrito Federal e concluiu que tinha grandes chances de concorrer ao governo do Distrito Federal e concorrer e vencer as eleições. Então nós, do partido, que éramos os pré-candidatos, então, conseguimos convencer o nosso presidente partidário, o empresário Paulo Otávio, a concorrer ao governo. Então, ele aceitou. Trata-se de um empresário muito, muito conhecido, não só no Distrito Federal, mas fora do Distrito Federal, pela sua competência, pela sua dignidade, pelo homem sério que ele é. Então ele aceitou concorrer ao Buriti. E ao fazer isso, também o partido deliberou, entendeu que haveria de fazer uma chapa concreta. E aí, quando fui verificar a questão do Senado, tinha que fazer uma escolha que atendesse às expectativas do partido. E então o meu nome foi cogitado. E ao ser cogitado o meu nome, eu tive que passar por uma prova de fogo intrapartidária. E essa prova de fogo, evidentemente, levou em consideração um currículo que eu tenho de mais de 27 anos de serviços prestados à magistratura do Distrito Federal e que se trata de um currículo bastante enriquecido por um trabalho profícuo, sempre sério, sempre voltado à boa prestação jurisdicional, sempre com clareza, sempre dentro dos princípios republicanos. Então esse meu currículo servia muito ao partido. Mas não foi apenas isso. Outro ponto que pesou bastante é com relação à minha conduta, à minha vida pessoal e profissional. Isso porque em toda a minha vida eu nunca tive uma mácula pessoal ou profissional. Então, se pode dizer isso, eu sou 100% ficha limpa. Isso muito me orgulha, até isso vem do berço, os ensinamentos que meu pai sempre me deixou. Sempre trabalhar sério, com honestidade, com sinceridade, dar sempre o melhor de si. Então eu aprendi isso com meu velho pai, lembrando que
Ontem foi o dia dele, na minha homenagem até disse isso com toda a sinceridade. Então esse ponto também foi importante. E não apenas por um mérito, mas por uma questão bastante lógica. Porque, afinal de contas, o Senado tem, entre outras atribuições, outras competências, fazer o controle do STF. E como nós temos hoje um problema que está muito em evidência sobre o que se chama de excessos do STF, e que isso é dado concreto, que nós temos hoje no STF 18 pedidos de impeachment tramitando, ou melhor, tramitando não, estão engavetados porque eles não deu nenhum andamento. E o que se diz na imprensa é que isso ocorreu em razão de que alguns senadores, não sei quantos, nem quem, teriam contas a acertar com a justiça. E o fato de que o senador tem foro por prerrogativa no STF, então fica aquela situação embaraçosa onde o senador não julga os ministros nos seus crimes de responsabilidade e, por sua vez, os ministros do STF não estariam julgando os processos contra os senadores. Então, esse episódio tem inquietado muito a toda a nossa nação, porque, de fato, produz um desequilíbrio enorme na relação entre os poderes que deveriam ser independentes e harmônicos. Então, fica essa questão nada republicana, mal resolvida, e evidentemente que, para enfrentar essa questão como senador, é necessário ter ficha limpa. E eu, graças a Deus, e aos ensinamentos que eu herdei do meu pai, do meu avô, da minha família, eu posso assegurar que nunca tive nenhuma mácula de qualquer espécie. Então, esse fator pesou muito para que eu pudesse ser o escolhido pelo partido. E, finalmente, também para o partido, desde antes eu já vinha, quando eu pretendia a Câmara Federal, eu já vinha levantando essa bandeira, essa questão do controle do STF pelo Parlamento. E a pertinência temática é maior com o Senado e nem tanto com a Câmara. Então, diante dessas circunstâncias, o partido entendeu que o meu nome era o mais adequado. Então, conversamos, eu abri mão, eu renunciei com todos os riscos, eu renunciei à nominata para deputado federal, esperando então que pudéssemos ser confirmados para disputar o Senado. Então foi uma decisão difícil para mim, mas eu vejo que também foi uma decisão acertada. A gente tem que assumir certos riscos, e esse foi um risco, porque de repente eu poderia nem estar participando, poderia estar completamente fora do processo eleitoral, da disputa eleitoral deste ano. Mas deu tudo certo, então já pedimos o registro da candidatura, está tudo ok. Então são apenas trâmites burocráticos normais e a candidatura está consolidada. Mas nem tudo são flores, nós temos também dificuldades. E nessa mudança de projeto de Câmara para o Senado, há uma questão que foi debatida, eu tive que levar em consideração. É o fato do financiamento de campanha. Como vocês que já me conhecem sabem, eu não tenho recursos financeiros para bancar uma campanha, especialmente uma campanha majoritária para o Senado. E por outro lado também, eu não faço pactos para receber financiamentos privados que possam posteriormente me retirar da independência no exercício do mandato parlamentar. Então eu fiquei ciente desde o momento que tomei a decisão de que eu poderia contar apenas com a ajuda dos amigos e com os recursos do fundo partidário. Então, tem essas dificuldades, tem candidatos aí que parece que tem dinheiro a rodo para gastar, fazer festa, fazer campanha de rua, aquela gastança toda. Não, eu não tenho.
Portanto, eu vou ficar muito centrado aqui nessa campanha barata de redes sociais, contato direto com as pessoas, o boca a boca. É assim que eu vou trabalhar. Mas tem lá uma vantagem também o que aparentemente era uma desvantagem, a falta de recursos, também se converte numa vantagem. A primeira é que acho que todo cidadão que se mete, quer investir num cargo público, ele precisa ter a dimensão do bom aproveitamento dos recursos públicos. Então, se eu vou fazer um exercício, se os recursos são poucos, eu tenho que saber bem usá-los, para que possam produzir o máximo resultado com o menor dispêndio possível. Então, isso para mim, se eu tenho um pensamento de gestão, eu acho que vai ser um bom exercício, uma boa prova de fogo. A outra vantagem que eu vejo nisso também é o seguinte: o parlamentar que não tem esse tipo de financiamento que comprometa a sua independência, ele pode exercê-la com absoluta tranquilidade, com respeito à sua consciência, sobretudo com respeito à representação. Porque, afinal de contas, é o que eu sempre digo, um parlamentar é um mero mandatário daquele que é o dono do poder, o povo, o cidadão. Então ele tem que agir de tal maneira que ele seja fiel ao que deseja o mandante. Infelizmente, nós não temos aqui um sistema que pudesse fazer um recall a respeito do parlamentar, do político, que não corresponde à expectativa, ou seja, uma revogação do mandato, né? Isso talvez possa ser pensado de uma forma de que, se o parlamentar, se o candidato eleito não corresponde à expectativa, ele possa ser destituído pelo povo, porque, afinal de contas, ele não exerce o mandato em nome próprio, por interesse próprio, mas apenas por representação. E é isso que nós precisamos resgatar na democracia, o sentido da representatividade do parlamentar. Ele tem que ter compromissos com quem tem o poder originário, o cidadão, o povo. E ao gerir recursos, lembrar sempre que não existe recursos públicos. O que existe é dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Então nós precisamos pensar nessas coisas também. Tudo bem. Então, se eu aceitei esse desafio, também havia necessidade de fazer uma reformulação de pautas. Porque durante muito tempo as pautas que eu havia eleito eram pautas pertinentes a uma campanha para a Câmara. Agora, sendo o Senado, eu tenho que examinar lá o que é a competência do senador, de acordo com o que prescreve a Constituição, seja para o Senado, seja para o Congresso, e essas pautas minhas precisam ser revistas, atualizadas, em razão dessa nova empreitada. E para fazer isso não é fácil, porque ou se faz uma pauta mediática, pro forma, ou se faz uma coisa com um conteúdo técnico maior, com mais critérios, até mesmo que sirva de guia para todos nós sobre a verificação se as nossas propostas de campanha estão correspondendo. Porque, no fundo, quem julga o político é o povo. E eu gostaria de merecer um bom julgamento lá adiante. Então eu quero ser fiel a essas pautas que sejam viáveis, factíveis, não sejam pautas imaginárias. É por isso que eu não tenho ainda todas as pautas. Mas, então, o fato de eu não ser assodado me permite, estou contando com assessoramento técnico nisso aí, especialmente na área de orçamentos, emendas, enfim, algo que é um caminho que eu estou aprendendo, mas que desde já quero fazer com uma base científica mais aprimorada. E o fato de eu ainda não ter as minhas pautas prontas para o Senado, porque essa mudança foi um pouco repentina,
Não é problema, porque afinal de contas é a partir de amanhã, no dia 16, que efetivamente a propaganda eleitoral vai começar. E aí nós teremos 45 dias para difundir, mostrar nossas propostas e assim expor tudo que nós temos como proposta de campanha para o Senado. Tenho absoluta consciência de que é uma tarefa árdua, não só a eleição, mas sobretudo cumprir com fidelidade as atribuições e competências que cabe a um senador. Mas eu sempre tive dificuldade, lutei com muitas vezes em muitas batalhas, e eu tenho muitas vitórias que me dão a confiança de que eu serei capaz e que também trabalharei na vida política com o mesmo afinco, com a mesma honestidade, com a mesma sinceridade, com a mesma eficiência com que trabalhei por tanto tempo no judiciário. Então é isso, gente. O recadinho, o esclarecimento de hoje era esse, né? Então, digo, sou sim candidato do partido ao Senado Federal do Brasil. Peço então que Deus nos ilumine, nos guie e nos mantenha firme, sempre firme nos bons propósitos. Isso é até uma oração, mas sobretudo um propósito firme de ter consciência disso. Então, sou o Carlos Rodrigues, agora candidatíssimo ao Senado Federal da República Federativa do Brasil. Meu amado Brasil verde e amarelo. Gente, fiquem com Deus, recebam o meu abraço e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nossa comunicação de campanha barata tem que ser pelas redes, ok? Até breve. Fiquem com Deus. Boa noite.